Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53. Quero começar agradecendo, como sempre, aos nossos apoiadores, que é a Zó Cervejaria, que eles estão com cervejas special. Essa aqui que a gente está provando hoje é uma Belgian Session. Eu não sei qual é a língua. Saison. É em francês, né? Se for francês. Saison. E como é o Acho que é Belgian, né? Belgian Saison? Belgian. Belgian Saison. Oi? Sério, que espetáculo de cerveja. Isso aqui não é pra poucos. Que a pronúncia é essa, acho que ninguém sabe. Só o Eric que é tradutor. Belgian Saison. Deve ser. Que isso? Já até sei falar francês, deu. Cervejaria Zós. E o nosso parceiro também, que tá desde o começo, é a Lacute Pizzas, do grupo La Baixa, que tá nos apoiando. Já a Baixinha já esteve aqui conosco, falando sobre o mercado da gastronomia e como criar e como ser criativo dentro desse mercado. E se você não viu, volta lá que o episódio tá incrível. Bom, e aí, se você tá aqui, tá vendo o nosso podcast e tá gostando, seja no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Enfim, tá gostando da nossa iniciativa? Se tá aqui no YouTube, já começa curtindo o nosso canal e dando um like nesse vídeo, porque é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que a gente está preparando exclusivo para todo mundo que é do mercado da economia criativa, e também dicas para todos os outros mercados, porque elas são aplicadas para todos os mercados, todos, sem exceção. Aqui na tela também está aparecendo um QR Code. Aqui nesse espaço aqui. Aqui, ó. Um QR Code. Ali, ó. Um QR Code. E nesse QR Code vai pro nosso Instagram. Então vai lá no nosso Instagram, dá um like e vê todos os vídeos, que tem muitos recortes incríveis dos produtos, dos conteúdos que a gente já produziu até agora. Hoje o nosso assunto é mercado editorial. Mercado editorial em Pelotas. Tem isso? Como que funciona? O que é o mercado editorial? E a gente tem, assim, ó, gente, figuraças aqui, assim, ó, de nome, de peso. E eu tô muito feliz em receber esse time aqui, os nossos convidados especialistas também, né? Ultimamente não é nem convidado, nem é só especialista aqui, né? Só especialista. Bom, vou começar com essa figuraça que aprecia cerveja, né? Como a gente. André Macedo, cartunista e professor de cinema de animação na UFPEL. Mais de 20 anos de publicação nos jornais Diário Popular, Correio do Povo e Jornal da Manhã de Juí. 21 livros publicados, dentre estes destacam-se a coleção Curtas e Grossas, do Betinho do Libório, História de Pelotas em Quadrinhos e Graphic Novel Carne Viva, única publicação do autor que para em pé. E também foi patrono da 40ª Feira do Livro de Pelotas. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso. Então, frase de impacto. Frase de impacto? Frase de impacto. O amor é um bichinho que rói. Ai, o coração da gente que dói. @Macedo. Sensacional. O nosso segundo convidado, Érico Assis, é tradutor, jornalista e professor, traduz do inglês e do francês para as principais editoras do Brasil. Por isso que a gente tem aqui, né, já sabemos pronunciar, né? Temos um especialista aqui em francês. Doutor em estudos de tradução pela UFSC, professor de tradução de livros na LabPub e um dos criadores do podcast Notas dos Tradutores. Também é autor da coleção de livros Balões de Pensamento e newsletter Vira Página e colaborador do programa Brasil em Quadrinhos. Seja muito bem-vindo, Érico. Olá, obrigado pelo convite. Minha frase de impacto é uma pergunta, pode ser? Quem é que lê no Brasil e quem é que lê em Pelotas? Silêncio entre os brothers. Aqui comigo hoje, nosso co-host, Daniel Cuca. Me esqueci lá. Escreveu, não leu, pau comeu. @Cuca em Comum. Sempre tem, né?
A minha frase de impacto eu esqueci, eu não escrevi. Eu lembrei. Vou pensar a minha frase. Depois eu falo minha frase de impacto, mas meu @ é Alan Miguel Gonçalves. Meninos, sejam muito bem-vindos ao TinoCast e quero saber de vocês. Mercado editorial em Pelotas. Tem espaço? Por onde eu começo? O que é para vocês esse mercado? Como vocês estão inseridos nele? Pois então, eu venho já de uma larga experiência, mas como um escritor de quadrinhos independente, né? E esse mercado, hoje, ele se apresenta de uma forma bem mais potente do que na minha época, quando eu iniciei a publicar quadrinhos, né? Existem várias áreas assim, de mobilização para sintonizar as pessoas que produzem quadrinhos com os leitores de quadrinhos. A gente tem uma área de experimentação desse contato na internet, né? Existem muitos congressos, organizações de mobilização de leitores de quadrinho, né? Tanto no quadrinho de forma geral, como de anime e mangá também. Então, isso já existia antes, né? Mas de maneira geral isso se potencializou. E eu comecei a publicar quadrinhos aqui quando eu também frequentava um espaço de mobilização, que era o Jornal Diário Popular. Foi aí que eu nasci como quadrinista mesmo, profissional. E a partir daí começou a surgir interesse de editoras, na época, para publicar o meu trabalho. A diferença hoje é que as editoras se multiplicaram. E hoje a gente pode publicar de forma autônoma e inclusive por demanda, né? Não precisa publicar. Na minha época, para ter um sucesso editorial que indicasse um trabalho sólido no mercado, eu teria que vender em torno de 14 mil livros, né? Eu cheguei a 7 mil, né? E achei que era um número muito grande, mas no final das contas não representou muita coisa dentro dessa perspectiva, né? Mas hoje em dia não, eu posso mobilizar um grupo de leitores, de fãs na internet e depois fazer uma venda direta, né? Posso também fazer também com que fazer uma pré-venda do produto em si. Eu acho que hoje, assim, dentro da minha perspectiva como autor, o mercado hoje está bem mais favorável e acho que vale a pena pensar, investir, estudar nesse aspecto, nessa carreira, né? Sensacional. Érico. Bom, eu não sou autor, né? Eu sou tradutor, eu sou envolvido com o mercado editorial por aí e como jornalista também. E vocês já sabem, né, pelos currículos aí que a gente trabalha muito, eu e o André, a gente trabalha muito mais com quadrinhos do que com literatura em geral, né? E eu concordo com tudo que o André falou, né? Mudou muito esse mercado da época, ele começou nos anos 90, né? E mudou muito essa questão de você conseguir se publicar e você conseguir, por exemplo, fazer um quadrinho para o financiamento coletivo, como tu fez, né? E muita gente faz aqui no Brasil hoje. Mas pegando aqui o foco Pelotas, né? Eu acho que não sei se o André não é o maior autor que a gente tem aqui em termos de vendas, né? De expressão, de estar na casa das pessoas, né? Um livro dele. Ou que tem alguma história também, né? Relacionada. Né, que tem não só de quadrinhos eu tô falando, né, mas um autor aqui pelotense, né, que tenha publicações de quadrinhos, sem dúvida e eu não sei, assim, muito mais o que tá acontecendo aqui na cidade. Eu tenho o meu contato são com editoras, né, que são de fora aqui da cidade, eu trabalho para elas e não tenho, né, nenhum contato, não tenho uma relação aqui com o que se produz na cidade, tô muito por fora disso, não sei o quanto que o André tá por dentro. Eu acho assim, que na verdade aqui em Pelotas, né, como eu acho que é comum nas diversas áreas de produção artística, né, a gente vive um tanto quanto isolado, né? Mas assim, eu acho que esse isolamento tem muito a ver com a visão, a percepção que se tem dessa realidade. Né? Como eu falei, assim, existem ferramentas muito mais potentes hoje para a gente trabalhar e desenvolver a área. Mas o principal problema que eu vejo, assim, eu falei em área de mobilização, jornal ou a própria internet, é que a gente não dialoga, a gente não tem vias de debater essa realidade e criar também
formas de desenvolver isso, né? Então, Agora tem. Agora tem. Agora tem. Tinocast. Agora tem. Mas a gente tem, assim, por exemplo, grandes eventos na cidade de mobilização de público, né? Mas a gente são eventos com nichos, assim. Tem o Festival de Música do Sesc, tem a Fena Doce, né? Mas mobilizam um grande público. Mas a gente não enxerga isso como uma forma de fomentar também as outras artes. Em qualquer país desenvolvido, as áreas elas se alimentam, né? Há uma sinergia, como falava o Di Marte nas reuniões para a gente fazer uma publicação de quadrinhos junto com o Ed Vanas, né? Ele falava muito isso, né? Na sinergia. Então não há essa visão assim mais coletiva das atividades de forma a complementar. Então, na área do cinema na Argentina, por exemplo, o quadrinho é muito forte, todas as áreas são muito fortes, o teatro é muito forte. Então, uma coisa depende da outra. Existe um mercado potente, latente, mas a gente sempre pensa que o mercado, isso também é uma conjuntura, não é uma questão só de desejo pessoal, é preciso que haja vias de irrigação financeira para que essa coisa se desenvolva, mas a gente sempre pensa que competir e estar no centro do mundo para que o mundo nos enxergue, quanto que é uma coisa que sempre eu pensei, eu acho que o mundo é o que está próximo, né? Para mim fica muito difícil pensar em outro lugar. É uma coisa que eu vivo, sempre escrevi sobre coisas que eu vivo no dia a dia, que são dificilmente eu consigo me entusiasmar por coisas que estão muito distantes, embora eu possa apreciar e admirar. Então eu acho que a realidade hoje ainda é de dificuldade nesse sentido, né? E o desenvolvimento de mercado ele precisa ser pensado numa perspectiva de pessoas que trabalhem com essa área, a área financeira especificamente, que haja uma mobilização no sentido de investimento mesmo, né? E de maneira global, não especificamente naqueles que são mais inovadores, né? Ou que tem um tipo de estética mais intelectual, né? Mas no sentido vulgar, de quantificar a mesma produção, porque a qualidade só sai da quantidade, não tem como eu dar 10 tiros e acertar os 10, eu vou acertar 2 talvez, então eu preciso de dar 100 tiros para acertar os 10, sei lá, uma proporção exatamente, de 10%. é isso. Então, quando a gente fala de algoritmo, né, para disseminar uma ideia, 10, quando chega em 10% do Instagram, é um alcance muito bom. Pô, gente, 10%, é isso aí, né? Não necessariamente vai ser qualitativo, mas pra gente alcançar do 100%, a gente tem que fazer um esforço muito grande pra alcançar 10%. Se tu fizer 10%, é muito. Sim. Então, quanto mais fizer... A gente trabalha com Tinocast é isso, né? Probabilidade. Mas assim, esse diálogo é difícil, é muito difícil, tanto com os pares, assim, com pessoas que trabalham na área, porque, na verdade, tá cada um tentando sobreviver. E isso sempre leva uma perspectiva de eu preciso viver, preciso sobreviver nessa área. Eu sou artista, eu não sei fazer outra coisa. Então, não dá para ficar tentando fazer outra coisa de forma incompetente e acabando sendo expurgado de uma área estranha à sua condição, à natureza, ao seu perfil. E principalmente essa questão de enxergar, de ver, e que eu acho que é uma parte mais difícil, né? É de buscar, além das políticas públicas, além do financiamento público, né? Esses editais de fomento, buscar alternativas para desenvolver o mercado. Isso implica tanto em direcionar as políticas públicas de forma a estimular o trabalho cooperativo, coletivo, né, como também criar vias de financiamento com juros baixos, né? Agora, claro, não adianta eu produzir quadrinho se eu não tiver uma perspectiva de distribuição e de visibilidade. Então isso tem que ser pensado de uma forma global, assim, né? E que seja capaz de mobilizar as pessoas para uma direção. Uhum. Né? A gente está numa cidade de 300 mil habitantes e eu acho que não dá para a gente também imaginar que essa quantidade de habitantes é suficiente para consumir e sustentar os autores, porque é um universo que é pequeno frente à porcentagem brasileira de leitores, né? Então é uma coisa que por si só já é escassa. Mas na indústria criativa e principalmente na tecnologia, a gente tem um exemplo aqui em Pelotas que a cidade é um polo, né, de profissionais de tecnologia
para produtos que são exportados para o Brasil e para o mundo. Então, ou seja, esses profissionais, eles vivem aqui, trabalham aqui, eles consomem aqui e estão vendendo para fora, né, de empresas que contratam eles. No teu caso, eu acho, creio que tenha sido o início da tua carreira no Diário Popular, não sei se é o caso, mas tu teve ali uma exposição muito grande e aquilo era algo sustentável para ti, né? Porque, enfim, tu estava no jornal do maior da região, né? E tu tinha tuas tirinhas lá que muito tempo, acho que foram diárias, né? Durante muito tempo foram diárias. Diárias. Né? E o Érico é tradutor pro Brasil inteiro também, entendeu? Então, eu acho que talvez o que falte, e a provocação que eu quero fazer aqui é essa, achar formas sustentáveis de se trabalhar com o mercado editorial aqui, né? Junto com a Joyce Lima e o Deco Rodrigues, a gente pensou em fazer e tomar a iniciativa de mobilizar a área da literatura para aproximar das outras linguagens, como o cinema. O cinema tem uma capacidade de mobilização. Eu vou exibir um filme na rua junto a um monte de pessoas, né? Associais a eventos. Então, mobilizar os autores locais, né? Autores de Pelotas, coletivo Autores de Pelotas. Existe até hoje. Eu estou afastado, mas existe até hoje, né? Liderado pela Joyce, principalmente. A ideia era a gente se enxergar e a gente se ajudar, até porque também eu publicando quadrinhos e outros publicando romances, né, com literatura propriamente dita, ou caracterizada, né, porque quadrinhos é literatura também, mas... Não é. Bom, depois você explica. Começou o jeito que a gente gosta. Eu participei de um evento, né? Fui selecionado, o Carnivil foi selecionado lá em Porto Alegre, e eu me apresentei também, e o que era meio estranho, porque todos eles tinham, dentro do conceito de literatura clássica, né? Sim. Não existem imagens, ou imagens não são narrativas comparáveis à escrita, né? E eu me senti muito estranho, né? Justamente por causa dessa questão. Eu estava concorrendo, né, quadrinhos, e eles também acho que se sentiram estranhos com a minha presença lá. Mas o que eu estava falando mesmo? Acho que eu esqueci. Eu atrapalhei. Era do coletivo Autores de Pelotas, né? Porque a ideia é justamente essa, mobilizar e fazer com que se desenvolvam áreas locais. A questão toda é assim, ó, é uma questão de perfil, né? O meu perfil, de trabalhar o que está próximo, o que está do lado, porque me interessa muito ver, assim, uma coisa que quando eu saí do Diário Popular, eu era anônimo, assim, andando entre as pessoas e ouvia comentários, viu o Libório hoje, viu o Betinho, isso para mim é a realização total, assim, absurda, assim, né? Batia no céu quando eu li isso. Então isso é muito, muito importante para mim. E a questão da estruturação local, não negando essa ligação com o centro do país, mas ele é de vital importância. Se não fosse Dodô e Osmar na Bahia, lá com o trio elétrico, ninguém conheceria Ivete Sangalo. Então essa questão de fortalecer o aspecto mais próximo regional, ele é fundamental para a projeção, porque isso cresce com e uma noção de mercado, né? Porque assim, eu não sei se tu falou quando a gente estava gravando, foi antes, desculpa, sobre o projeto aquele de parceria com a Doidivanas, né? Tu vê, aquilo foi um belo exemplo de collab, que hoje se chama collab, né? Onde o Libório interagiu com a Doidivanas. E ele criou uma história em quadrinho com os integrantes da banda. Aquele foi o álbum que mais vendeu da Doidivanas, que era um EP. Era um álbum sem pretensões, tinha uma grande música da banda ali, mas as outras três, né? E por quê? Porque ele estava à venda no supermercado. E porque ele estava à venda em bancas de revista. Então, esses tinos, né? Pro troço ser sustentável, é que eu acho que às vezes o artista carece, sabe? A gente gravou um programa com o Gordo, grafiteiro, né? E ele tava contando como ele começou a pensar o negócio dele. Para quem que eu vou pintar?
E ele criou uma persona na cabeça dele, antes de saber que isso existia, que ele poderia criar um plano de marketing, digamos, e ele criou, tem uma persona essa, então eu vou pintar para essa pessoa, eu vou nos eventos que essa pessoa vai estar, sabe, ele tinha um plano, né? Então, enfim, só queria colocar essa colocação, ótimo. Me desculpem, escritores. Mas, Érico, a gente tem muita curiosidade sobre também tu trabalhar para fora e tu tá inserido no mercado nacional e traduzir grandes obras. Isso que eu ia falar. Não só isso Como é que tu chegou de nesse criar, ponto? né? Mas traduzir e criar, porque tu já pega alguma coisa que vem pronta, né? E traduz pra linguagem local. Tem um caminho grande de conversa aí. Vambora. Como que tu entrou nesse mercado? Então eu comecei na Insight. Já base. Antes era Insight, ele foi estagiário. Na verdade era Qualitas ainda. Era Qualitas Insight ainda. Bom. Tem tanta coisa que o André falou que eu queria comentar, mas comenta. Mas comenta que eu fiquei curioso. Comenta. Eu parei por esse caminho também de Pelotas, né? Eu já escrevi várias vezes sobre a quantidade de quadrinistas que tem em Pelotas. E a quantidade de quadrinistas que são de Pelotas que as pessoas não sabem que são de Pelotas. E que tem projeção até internacional em alguns casos. Né? O Rafael Grampá é um caso, por exemplo. O Sica. O Sica, óbvio, né? O Sica ainda mora aqui. Qual era aquele do Zé Carioca? Esqueci o nome dele. Canini. Renato Canini, ele morou aqui, né? Não era natural daqui, mas até ganhou título de cidadão pelotense, né? Morou muito tempo aqui. É uma figura importantíssima, né? Reconhecida internacionalmente pelo Zé Carioca. Não é a criação dele, Zé Carioca, mas as histórias dele são muito conhecidas, né? E tem muita gente, né? Tem gente que produz também pra internet, que é um dos caminhos principais hoje para produção de quadrinhos. E tem sucesso até... É desconhecido no Brasil, não é só em Pelotas, né? Mas produz pra fora e é conhecido fora. Isso eu acho interessante, mas... Eu percebo também essa parte. Se perde que aquilo é de Pelotas. As pessoas não sabem que aquilo é de Pelotas. As pessoas não sabem... As pessoas também não estão contando histórias de Pelotas, né? Quando fazem isso. Recentemente eu apoiei, né? E até participei lá com uma chamadinha na quarta capa, que me convidaram, de um quadrinho sobre Pelotas, que não é de autores de Pelotas, mas eles são alunos do design, eu acho, da UFPEL, que vieram de outra cidade, moraram aqui um tempo. E daí resolveram fazer um quadrinho sobre a cidade aqui. Eu até comentei, nossa, que legal. Alguém fazer um quadrinho sobre Pelotas, né? Fala, claro que o André já fez vários, mas falta, né, essa identificação, essa localização. Você dizer que vem daqui, você fazer coisas que mostrem, né, o local. E o que eu mais gostei do que o André falou, né, no início, essa questão de colaboração, que as mídias não devem andar separadas, né, não é porque eu sou músico que eu não posso pensar também num projeto de quadrinhos. Falou do Edvanas. Não é porque eu faço literatura que eu também não devo pensar, né, nas ligações disso. Não é porque eu faço quadrinhos que eu não posso também pensar em outras ligações. E eu acho que hoje os quadrinhos no mundo inteiro estão antenados nisso, né? Você vê uns eventos grandes de quadrinhos, eles não são só de quadrinhos. O CCXP, né, em São Paulo, e tem vários parecidos no mundo, né? São eventos de quadrinhos, cinema, séries, animes e moda e tudo mais junto. Pegar a produção lá de mangás e animes, né? Como anda junto lá no Japão, e não é só mangás e animes, mas bonequinhos e também cosplayers, e tudo andando junto, né? Eu acho... os quadrinhos às vezes são vistos como uma coisa bastarda, né? Aquela coisa afastada, e às vezes tem muita gente que gosta disso, né? Que é muito afastado, mas tem que se unir, né? Tem que se juntar pra se promover, pra se projetar de alguma forma. É porque na essência de tudo, na raiz está o ser humano. Então, uma coisa que se discute muito é se o quadrinho vai acabar, ou se o cinema vai acabar. Nada acaba, né? As coisas se transformam, né? Mas assim, a gente hoje é conhecido, eu sou conhecido por cartunista, mas eu não sou só cartunista, né? Então é como rotular as pessoas, né? Mas é muito reflexo do tipo de tempo que a gente vive, né? Que nos individualiza, e fragmenta, né? E nos coloca numa caixa, muitas vezes, que tu é isso e tu não pode ser um escritor. Não pode. Tu é o cartunista. Eu fazia quadrinho, passei a trabalhar com animação, e mas como?
tudo dialoga, né? É muito normal animadores fazer quadrinhos, como quadrinistas fazer animação. E eu, depois de 10 anos, eu publiquei 20 anos de Diário Popular, mas depois de 10 anos eu queria experimentar. Entrar no mercado editorial também, de publicação, também foi uma experiência, né? E foi uma experiência muito rica, né? A gente chegou a publicar na minha editora, depois eu fundei uma editora. A gente chegou a publicar, tem uma coleção de quadrinhos, né? Ligada ao setor da educação. Foram mais de 400 mil exemplares vendidos, né? E claro, porque uma das questões que é importante, eu sempre me associei a pessoas... Só dizer uma coisinha aqui, 400 mil exemplares. Talvez as pessoas não saibam, né? Mas quem não tá no mercado editorial não tem noção disso, mas um livro no Brasil hoje tem tiragem de 3 mil, quando muito. Olha. Então, 400 mil exemplares. 400 mil. É um absurdo. E mas tinha toda uma característica assim que facilitava muito a distribuição, sim, né? E era um projeto também que visava estimular a leitura e aproximar com os quadrinhos. Porque ele não era pedagógico no sentido de ter um discurso direcionado e de dar lição. A preocupação era manter as características da linguagem de forma a criar um vínculo de sedução e de prazer, assim. E funcionava muito bem. Funcionava muito bem naquele período, né? Mas assim, é isso, assim, eu sempre... Só vou contar uma experiência, assim, da dificuldade, né? Eu tô falando de coisas positivas, mas a primeira vez que eu fui publicar um livro, eu fui convidado para a editora, eu fui numa editora, na editora, o diretor lá me recebeu, né, com muito entusiasmo, e conhecia meu trabalho e tal, e queria publicar, aí pediu para a semana seguinte levar o material. Eu fiquei muito feliz, que legal, né? Levei o material para a editora, cheguei lá, ele tinha entrado em licença de saúde e tinha sido substituído por uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela não me conhecia. Cara, eu fui extremamente humilhado, assim, eu quase fui chutado lá de dentro. Aquilo foi um troço terrível, assim, né? E eu fiquei tonto, não sabia o que fazer. Aí eu peguei e saí, né? Na metade da quadra, furioso, assim, mas tonto, não sabendo o que fazer. A minha coluna fez assim, crack, deu um estalo. E eu parei e não consegui mais caminhar. Aí eu peguei o celular, liguei para um amigo e disse, chama a ambulância porque eu não consigo caminhar. Mas assim, e as minhas relações com as editoras sempre foi muito tensa, assim, sempre foi. Por isso que eu vejo como o fato de existirem muitas editoras, né, hoje em dia, eu vejo como uma coisa boa, porque a relação não fica tão... no caso, para publicar, eu dependia da editora. A editora ia pagar o meu livro, né, um dinheiro que eu não tinha para investir. E isso só para dar, assim, a estrada é difícil, ou era, não acho que não é tão difícil hoje, mas naquela época era muito difícil. Mas sobre os volumes literários do país, que tu falou que 400 mil é um absurdo de grande, né? Eu vou dar um exemplo, contar uma historinha também rápida aqui, como realmente isso é verdade, né? A gente tem um cliente em comum, que é a Idealiza, do Parque Una, estava lançando um empreendimento, edifício Vanguarda, em collab com a livraria, tá? E aí a ação que nós bolamos lá foi que pro cliente que quisesse comprar uma unidade, ele tinha que comprar o livro Cidade para as Pessoas, do Jan Gehl, que é um livro de urbanismo, que é tipo a bíblia do urbanismo, que o Parque Una se baseia muito nas diretrizes que estão escritas ali. Comprar aquele livro, quem comprasse aquele livro garantia o seu lugar na fila para comprar uma unidade, tá? Com isso foram vendidos uns 300 livros pela Vanguarda, também já privilegiava o parceiro, né? Sinergia. Não, aí a história é essa. Com essa quantidade de livros comprados em Pelotas, este livro entrou no top 20 da Veja de não ficção, um livro que tinha sido lançado há 10 anos atrás. Com 300 livros, estava no top 20 da Veja, um livro não ficção. Eu não tinha essa visão, eu achava. Eu tinha, não tinha essa visão. Quer dizer, eu acho que foi, eu tô atribuindo a isso o único. Mas foi, com certeza por foi. 10 anos de lançamento, Com e certeza. Agora ele entrou no top 20?
Eu acho que a gente falou num dos últimos episódios que nada evolui, né? As coisas se transformam. E uma das percepções que eu tenho, a forma de ler também mudou, né? De ser impactado... porque a gente fica muito mais tempo em telas e as telas diminuem o nosso tempo de leitura. Porque a gente não tem uma adaptação, e eu tô falando no meu achismo, tá? Na pesquisa que eu fiz em 2012 sobre leitores pelotenses e leitores portugueses, foi em relação ao meu TCC, né? Que foi quais os hábitos de leitura dos pelotenses e dos portugueses em relação a periódicos. Descobri que brasileiros leram. Não. No passado, eles... Leram. Não, tá. Liam. Revistas e portugueses jornais. E o meu TCC era sobre design editorial, porque eu fiz um projeto sobre que eu adorava o Diário Popular, adorava o Libório, e aí fiz um projeto gráfico para um jornal. Mas lá eu percebi que já tinha o hábito do leitor, num geral, brasileiro, era de revistas. Agora, com esse comportamento de telas, diminuiu um pouco mais. Aí vem o Kindle, que aí ele aproxima, só que ainda não tem mesmo que a gente esteja familiarizado com a tela, ler na tela ainda não é uma coisa... para minha geração, tão fácil. Então, é uma adaptação. E aí, nos 30, 40 anos, tu te adaptar, é uma das coisas que a gente fala lá em casa. Mudar um hábito é muito difícil do que tu começar um hábito novo. Então, pro meu irmão que tem 18 anos, começar a ler um Kindle, se ele nunca leu um livro, é mais fácil. Agora, mudar o hábito de eu ler e eu amar livros e gostar de folhear e tudo mais, e mudar o hábito da leitura, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, as coisas... transformaram. O hábito de leitura, não sei hoje, mas agora tem outras plataformas. Como a gente falou do jornal, se vai sumir ou não, o quadrinho vai sumir ou não. Acho que tem essa adaptação para uma nova leitura. A percepção que vocês têm hoje, tá? Digo de ambos, assim, e até com dados que a gente está vendo agora. O consumo dos produtos que vocês estão fazendo são mais digitais ou são mais físicos? Físicos, com certeza. Esse negócio do livro digital, eu sou um grande consumidor de livro no Kindle, tá? Mas foi fácil pra ti a adaptação de... Foi. Eu adoro meu Kindle. Eu tenho Kindle, mas eu ainda não... Eu sou aquele... Eu gosto da facilidade de marcar, de anotar, né? E de tu tá lendo o livro ali, se tu deixa o Kindle em casa, tu consegue ler no celular. Ou no outro Kindle que tu tem. Ou até tá dirigindo e tá ouvindo, ele tá te lendo pra tu... Eu já fiz isso. Dá pra fazer várias coisas. Eu acho que pra quem lê, mesmo com, assim, quantidade, eu não vejo desvantagem nenhuma no Maravilha. Kindle, né? Mas é uma questão de nicho. Como muita coisa aqui na cultura geral, né? Eu acho que tem nichos que se acostumaram, tem nichos que não se acostumaram. E se fala muito hoje que o livro digital, ele não vai expandir mais. Ele já tomou o nicho que ele podia, porque tem uma relação com o papel ainda. Não é questão de idade só, sabe? Da relação com o papel. É a relação de você não estar numa tela. Mesmo a pessoa jovem, né? Ela poderia sair de uma tela e pegar alguma coisa que não pisca, sabe? Uma coisa que não tem notificação. Que não tem, eu ia falar, não notifica. Pra sair um pouquinho daquilo. O cheiro eu acho que é uma coisa de velho, né? A gente gosta, mas não sei se os jovens tentam chegar. Eu adoro, eu sou viciado. Mas o consumo eu acho que o consumo também tá tendendo pra isso, né? Pra esse gosto de sair da tela. Nos quadrinhos, especificamente, tem também coisas que levam a gente a preferir o papel, né? O tamanho do quadrinho faz diferença, então uma tela ela é sempre o mesmo tamanho, né? Mas os quadrinhos podem ser de vários tamanhos e isso influi na narrativa, influi em como você consome aquilo. Então não é legal você pegar um quadrinho que foi feito para você ler assim e você ler numa telinha assim, né? E vice-versa, né? O quadrinho que é feito para ser pequenininho, você lê numa tela também que ele tá expandido. Então... eu acho que tem essas questões aí de nichos, principalmente, que influem. Mas dentro de tudo isso, né, os que tu falou no início, quanto que as pessoas ainda têm tempo
e disposição para parar e ler, né? Para encontrar um tempo que não seja de um GIF animado ou no TikTok, né? De 10 segundos. Para ver umas 10 páginas que seja. Eu, particularmente, como produtor de quadrinhos, eu vi na internet um paraíso, né? E eu não sabia o quanto eu era limitado, porque eu tinha um espaço para publicar 2 tiras e não podia explorar mais personagens, porque as tiras eram de 2 personagens. Aí, de repente, eu tô na internet e eu posso fazer tiras em vez de 4, no máximo 4 quadrinhos, eu posso fazer 10. Eu posso explorar outros personagens, ou qualquer personagem. Então, essa liberdade que me deu o espaço digital, assim, me surpreendeu. Assim. Vocês têm que levar em conta, assim, cara, eu nasci numa época que o máximo de tecnologia era uma máquina copiadora Xerox, né? Tu viu o Illustrator 2025? Não vi, não mexi. Não, nem eu. Eu vi no YouTube, eu não sei. Os reviews. O cara pega um personagem 2D e ele fala assim, ó, e o personagem vira. Ele na hora sabe qual é a inteligência artificial. Qual é o outro lado do personagem, cara. Muito louco isso. Tá louco. Essas coisas me entusiasmam muito. Muito mesmo. E pra vocês já... Bom, já te entusiasta, mas vocês usam a inteligência artificial na rotina de vocês? Conseguiram adaptar isso ou não? Eu uso. Mas assim, eu tô na fase de exploração ainda, né? Eu tô experimentando tanto na parte de escrita, na parte de pesquisa, como na parte também de ilustração, de animação também. É que eu entendo, assim, com o desenho eu preciso de uma desenvoltura técnica muito grande. Até para desconstruir o desenho, precisa ter um entendimento técnico, né? A questão toda é... A inteligência artificial, ela me alivia um pouco o trabalho técnico e me deixa mais liberdade para questões mais subjetivas que me interessam explorar. Tá? Mas, assim, tudo isso, para mim, é muito inicial ainda. Eu tô experimentando, né? Mas eu uso, sim, e realmente sou um entusiasta. Eu acho que esse espaço é um campo de batalha, assim, de luta, né? Então eu preciso me apropriar dele para subverter um sentido de colonização e usar ele como instrumento de luta, né? Por exemplo, no TikTok eu conheço algumas pessoas, bem mais jovens que eu, que usam o TikTok como para referências de busca de leitura, né? Então tem aconselhamento, tem indicações. E tu dá esse tipo de... Tu usa o TikTok pra fazer esse tipo de conteúdo de dar dicas também? Não, eu não. Pô, André! Não. Tá perdendo seguidor, não, né? Eu tô no TikTok, eu uso o TikTok, mas ainda assim, de uma maneira muito limitada, né? Muito. Eu ainda tô mais no Instagram, tô mais no Facebook. Meus filhos dizem que o Facebook é rede social de velho, né? Eu também não estranho, porque eu sou velho, então qual é o problema? Né? Eu tô nas mais tradicionais, vamos dizer. Eu vi o Facebook nascer bebê naquela época eu publicava e o trabalho repercutia no mundo todo, porque era orgânico, não precisava pagar para as coisas renderem, né? Mas eu tô ali, eu gosto de explorar e entender, mas eu realmente não sou nativo, não tenho essa desenvoltura, né? Mas eu fico conversando com as pessoas e vejo como elas estão fazendo. Essa questão da leitura, quando a gente publicava no jornal, tinha um ritmo de maneira de ler. Então eu lia as manchetes. Se eu gostasse de uma manchete me interessasse, eu ia ler a linha de apoio. Se me interessasse, eu lia o lead. Se me interessasse, eu lia a matéria. Se me interessasse mais, aí eu via o endereço lá para aprofundar mais o conhecimento. Na verdade, o que o cérebro faz aí com essas leituras, quero crer, não de maneira geral, né? Porque a gente tem um tipo de relação, especialmente com um livro, de medo. Eu me lembro muito de uma vez um coleguinha, quando meu filho ainda era criança, foi visitar ele lá em casa, e a minha biblioteca é muito colorida, né? Muito. E ele ficou fascinado, olhando a biblioteca, e eu disse assim, gostou ele? Gostei, mas eu não quero ler. Ele tinha medo de ler.
né? Os meus filhos não têm medo porque conviveram com isso, né? Eu não forcei eles a ler, mas os livros estavam na volta. E aquilo é atraente por natureza. Mas o conhecimento, eu acho que amedronta mesmo, né? Tu não acha isso? Ele sabia que ali tinha muito conhecimento e que aquilo ali... E claro, tem aquela mesmo coisa... sendo pequeno, já tem essa coisa do... Mas é que eu acho que assim, tem a ver muito a ver com a questão da tarefa. Da tarefa, ele tarefa, não né? gosta de ler. Tu tem que ler livro tal, página tal, tu tem que esse autor, depois tem que escrever, depois tem que falar. Ler trabalho. Assim, tarefa é uma coisa cruel. Se sexo fosse tarefa, ninguém fazia. Mas me angustia um pouco. Eu falei isso porque me angustia um pouco. Eu olhar para 3 mil livros assim e dizer... Como é que eu vou começar, entendeu? Eu não vou acabar nunca. Que escolha que eu vou fazer? Tem tanta coisa aqui. Eu acho que tem a ver com a teoria aquela FOMO, né? Fear of Missing Out. Né? Cara, eu vou perder. E se eu começar por aqui, eu vou perder lá. É isso que eu falei. Tá, mas assim, ó, me atrai muito o lance da tradução, assim. Pra mim é uma coisa mágica. Vamos voltar aquela pergunta. Pra mim é uma coisa mágica. Eu acho essa questão da tradução me encanta muito. Eu cheguei até a entrar num grupo de tradução que tava o Érico. Só porque pra ler porque muda tudo se tu quiser. Tudo é uma dizendo a mesma coisa, tu muda tudo. E aí tem um desafio aí que eu quero que tu me conte. Mas eu quero saber como que tu chegou nisso, tu te candidatou a alguma coisa, tu foi atrás, apareceu pra ti, e depois eu quero que tu conte como que é o processo desde quando chega pra ti, como é que tu começa. Isso, pra quem quer entrar. Como é que tu evolui, quanto tempo leva. Rolê. Quantas horas vocês têm? Eu posso responder outra coisa também pra fugir dessa pergunta de novo. Deixa eu ver. Fala da cerveja. Não, tem bastante. Vamos lá. Eu sou formado em jornalismo. Tu veio aqui pra falar. Em publicidade. Eu quero aqui, ó. Sou formado em jornalismo e publicidade aqui em Pelotas, tá? E desde que eu tô na faculdade, na Católica, desde que eu tô na faculdade, eu tenho esse interesse meio maluco de trabalhar com quadrinhos. Com jornalismo sobre quadrinhos. Tinha, né, esse interesse e consegui. Eu tava começando na internet naquela época, tava bem inicial, mas tinha os primeiros grupos, assim, né, que conversavam sobre quadrinhos, e tinha um grupo específico lá, principalmente o pessoal de São Paulo, mas eu tava lá de gaúcho, do interior metido, que da onde saíram as pessoas que acabaram virando editores depois, as editoras Panini, Companhia das Letras e outras, e que fundaram também um site, que é o Omelete, que existe até hoje. Tá? E por eu estar envolvido ali, eu acabei me metendo nessa gente, mesmo não morando com quase todos ali em São Paulo. Eu era o único forasteiro alienígena ali. Então eu acabei participando da fundação do Omelete, em 2000. Comecei a trabalhar com jornalista, ainda aluno, né, de jornalismo, comecei a trabalhar ali. Essa ligação com o Omelete, né, escrevendo quase todos os dias lá, me levou ao contato com as editoras. Teve um momento assim que as editoras começaram a me perguntar sugestões de quadrinhos para publicar, né? E eu, topei fazer isso, mas também queria participar de alguma forma dos quadrinhos, né? Eu nunca me... Quanto mais eu cresço, mais eu sei que eu não tenho capacidade de ser artista, criador, assim, tipo o André, né? Mas eu consigo ser jornalista, consigo escrever sobre quadrinhos, consigo também traduzir quadrinhos, ou seja, trabalhar com o trabalho dos outros, trabalhar com a criação dos outros. Então eu me candidatei a ser tradutor de uma editora, fiz um teste, passei e faz 15 anos que estou traduzindo. Em resumo, é isso. Tá. E como é que é o processo? Chega pra ti, aí tu estuda o autor, tu vê o estilo dele, porque no artista tem muito isso. Não é só a obra, é a vida do cara. Sim. E a forma de como se expressa, não só no livro, mas tu fora. Tu tem que entender o autor pra as saber metáforas. Como que é a obra, né? Não adianta só... Em resumo, é louco. Não, tudo que vocês estão falando, mas no frigir dos ovos, assim, na parte prática, banal da coisa, eles me mandam um livro e dizem, olha, daqui a um mês me entrega. A gente tá em outra língua. A gente tá criando uma narrativa. Mas tem tudo isso que vocês falaram. E o teu processo? Fala o teu processo nesse um mês, que é mais caótico ainda, porque tu tem que te organizar bem mais, né? Senão fica caótico. Mas o básico é isso. A editora não acha, talvez supõe que eu vou fazer tudo isso que vocês falaram. Pesquisar a vida do autor, entrar a fundo, né, nos sentidos e duplos sentidos e triplos sentidos que tem ali na obra ou em cada palavra, né, eles supõem que eu vou fazer isso, eu acho,
E eu faço. Mas para a editora, como qualquer tradutor, não só comigo, ela vai te dizer, olha, esse livro infelizmente está em inglês, a gente quer publicar em português, dá um jeito. Tá? E entrega no nosso prazo aqui, que a gente tem com a gráfica para publicar em tal data, para rodar em tal data. Não só gráfica, né? Tem mais um monte de gente que trabalha, né, num livro, não só eu. Eu faço isso que vocês falaram, tá? Eu agora, por exemplo, traduzi um quadrinho em que eu não estava entendendo porcaria nenhuma da história. Era quadrinho dos anos 90, era uma coisa muito viajandona, assim, de uma autora. A autora já faleceu, então não poderia conversar com ela. Que eu já conversei com autores. Parte do processo, já conversar com... possível em alguns casos, né? Eu conversar com autores, perguntar alguma coisa para eles. Não é frequente, mas eu faço também. Nesse caso eu não podia, então eu fui atrás de um monte de entrevistas com ela. Críticas também, acabei achando podcast sobre esse quadrinho e que me ajudaram a... Acho que agora faz sentido. A maioria das pessoas também não tinha entendido, que nem eu, mas dava algumas pistas. Mas assim. tu pegou uma versão que tu gostou lá. É por aí. Porque é isso, é a tua versão também. Sim, não, com certeza é. E aí, se tu traduz essa autora... Uhum. E deu certo, e gostaram, e o público aceitou, o próximo livro dela talvez seja tu que vai fazer também. Talvez. Pela mesma editora, se for, sim. Né? Porque pode ser, essa autora pode ir pra outra editora também, né? Sim. Pode ser publicado pra outra editora. Mas é provável que sim. Dizem que o Paulo Coelho não é que ele seja tão bom, é que ele teve bons tradutores. Isso fala, né? Eu não sei. Eu não tô falando se ele é bom ou se ele é ruim, não é essa a discussão. Mas o sucesso dele se deveu a ele ter bons tradutores. Se fala isso, né? É possível. Se fala muito que a menina que ganhou agora o Nobel de Literatura, coreana, que eu me esqueci o nome dela, dizem também que o negócio dela foi os tradutores. Né? Que ela até foi publicada aqui no Brasil, antes de ser famosa e tal, e é um livro que não vendeu nada, mas depois que ela foi publicada nos Estados Unidos, com o tradutor em inglês, que mudou tudo. E o quanto tu tem que te segurar, porque, cara, eu sou músico também, né, entre outras coisas, e aí, às vezes, tô ouvindo rádio, toca uma coisa assim, e aí eu sou muito crítico ao que toca no rádio, obviamente, né, e aí eu escuto aquilo e eu não consigo escutar sem pensar o que eu teria feito ali. Porque os caras vêm com uma merda, assim, uma letra horrível, mal acabada. E o cara, por que ele não disse isso? Ou então, por que a melodia ele não fez assim? Sabe? Eu fico tentando melhorar a obra do cara na minha cabeça. Não. Tu tenta melhorar a obra... Tá, é óbvio que tu não vai dizer que sim, mas... Não, mas é que tem tradutores que vão te dizer que sim. Tem tradutores que respondem que sim, que eles tentam melhorar. Vamos pegar, por exemplo, o quadrinho do André e vamos traduzir pro inglês, né? Ou pro francês. Talvez ficasse melhor assim. Se a história mudasse aqui, ia ser melhor. Eu acho que a minha função como tradutor não é essa. Não a história. Mas você acaba mudando, né? A forma do conteúdo anda junto, né? Então, eu não vou embelezar o trabalho do autor. Tá? Tem muitos editores... Se ele é tosco, tu mantém tosco. Se ele tá mal acabado, tu traduz pra uma coisa mal acabada? Sim. Tem uma função... Sim, tem que pensar o seguinte, tá? Quando eu entrego um trabalho para uma editora, ele passa depois por um preparador, por um revisor, por um diagramador, por um editor, e quem manda nessa coisa toda, desse livro, como é que ele tem que sair, é o editor. Tem muitos editores que vão achar, não, esse livro tem que melhorar, não dá pra ser assim. Inclusive, eu já recebi uma ligação de um editor que me disse, cara, você traduziu o livro igual como ele é em inglês, tá perfeito, só que esse livro é ruim, você devia ter melhorado. Não. O cara quer vender. Pô, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Minha parte não é melhorar o livro. Mas a gente vai melhorar aqui esse livro, porque não dá assim. Tá bom. A função aí é com vocês, não. Não acho que é minha função. Né? Acho que eu trabalho mais, inclusive, né? Você tem que fazer isso. Olha. Opa. Chegou a pizza, aqui a Lacute chegando pra gente continuar o assunto. Ó, quem só ouviu o podcast que nem eu... estão melhorando. Realmente chega a pizza aqui de verdade. Eu não tinha visto no vídeo. E é mais de uma. Olha, eles não fazem meio a meio, mas a gente faz. E a entregadora é a nossa co-host hoje, né? Vocês estão percebendo isso? Que isso? É a moral que a gente tá. Gente, deixa eu perguntar, tá? Desafios que vocês tiveram que foram perrengues, assim, tipo, nessa estrada. Deu pra perceber ali
primeiro problema nas costas, não sei se tiveram mais, assim, mas também na tradução, ao longo desse processo, porque nunca é um caminho fácil, né? O que vocês percebem, assim, que dessa jornada, o que é mais difícil de percepções que vocês têm com base no repertório? Contra. Pois então, eu acho que até é um ponto comum, assim, quando se falou que existem artistas pelotenses consagrados aí, e ninguém sabe. Na verdade, eu acho que um problema comum é a comunicação. A gente precisa se comunicar. Dessa comunicação, eu entendo que pode surgir uma avaliação da realidade, da condição, e também, a partir dessa avaliação, pode surgir uma estratégia de desenvolvimento coletivo, né? Porque quando é individual, é estratégia de sobrevivência, pura e simplesmente, né? Eu acho que aqui a cidade tem uma diversidade cultural enorme, gigantesca, assim. Qualquer região que se vá, que a gente percebe perfis múltiplos, assim, e potenciais no sentido de promover a questão do perfil humano, da identidade mesmo, né? Acho que isso é pouco explorado, nem acho que isso não seja intencional, acho que existe um projeto de poder que entranha nessa realidade que impede. E eu diria que o turismo, por exemplo, poderia ser a saída nesse sentido de consolidar. Já que no turismo, se eu faço um desenvolvimento num plano de turismo, eu posso fazer, eu preciso atrair, convidar as pessoas para virem aqui, elas têm o que fazer. Eu posso criar eventos múltiplos a partir desses múltiplos perfis, e perfis culturais, né? Artísticos ou tradicionais, mas que mantenham essas pessoas em atividade aqui. O turismo é uma questão que vem sendo levantada há muitos anos. Eu cheguei a participar de reuniões, né? Mas nunca efetivamente aconteceu, apesar até de ter curso de turismo aqui na cidade. Porque, na verdade, as coisas para acontecerem, na realidade, elas precisam ter mobilização econômica. Se não tem, não acontece. Fica só no romantismo. Tem que ter a cola. A cola é o dinheiro. Mas assim, existe uma perspectiva. Para haver mobilização econômica, eu tenho uma perspectiva de retorno. Isso. Ninguém vai ver se tem. Existe. Isso é concreto. Isso é real. Sim. Né? Agora, se é real, se há a possibilidade de investimento e não há esse investimento, eu acredito que há a intenção de não haver investimento, de não haver essa mobilização. Mas independente disso, né? Eu acho que como coletivo, como de interesses comuns, é necessário a gente criar espaços como esse aqui de conversar, de levantar os problemas e tentar fazer com que isso acabe se concretizando, ou se materializando de alguma forma mais adiante, né? Quando eu iniciei, eu sempre fui artista, né? E não sei fazer outra coisa. E eu me lembro, eu nasci num ambiente muito precário, né? E havia um desestímulo para isso, porque as pessoas diziam que eu ia passar fome. E, na verdade, eu até engordei. Então, quer dizer... Então, acho que a coisa não é... Eu gosto de ser visto como uma possibilidade. Pô, nem tudo está perdido. Eu gosto, né? O meu esforço sempre vai nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento de culpa, porque eu passei a vida estimulando as pessoas e também não dando muitas alternativas, né? Nesse sentido. Eu estou falando exatamente como um autor independente, né? Não ligado a uma rede oficial ou uma grande rede que me permitiria ter uma autonomia, um distanciamento. Também não é o meu perfil. Meu perfil é ficar no meu terreiro com... Jogar meu jogo no meu campo. Não, essa questão do futebol é bem interessante, assim. Quando tu olha uma obra, sendo que tu pratica isso. Né? O futebol, ele é muito poderoso, porque todo mundo joga futebol. Né? De alguma forma tem uma proximidade com futebol. Então eu olho, como é que esse jogador fez isso, né? Porque eu já joguei, já passei por isso de alguma forma, né? Ainda que de forma rudimentar, assim, né? E assim, isso é uma questão importante, porque se eu quero que as pessoas leiam mais, eu também preciso estimular a escrita, eu preciso estimular a leitura. Uma coisa está interligada à outra. Eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho que ler. E isso vai... Agora, claro, se for uma tarefa, ninguém vai fazer. Todo mundo vai fugir, que nem o diabo da cruz. Mas eu acho... O que eu falei no início, né, de que
Eu vejo possibilidades muito melhores hoje, se a gente não ficar com olhos no passado, de achar que os modelos anteriores têm que ser replicados. Hoje não funciona dessa forma. E é isso. Eu vi uma vez Rapidinho, desafios e dificuldades da tua área. Não, mas é isso aí. Depois eu vi uma vez no Flow. Não era Flow? Ah, tá. Desafios e dificuldades. Perrengues. Acho que o maior perrengue que eu tenho é estrutural. É o que a gente estava falando no início. Tem poucos leitores no Brasil. Por conta disso, se vende pouco livro no Brasil. Por conta disso, as tiragens são baixas. Por conta disso, o salário de um tradutor é ridículo. Ou seja, tu não tá falando nem de Pelotas. Tu tá falando do Brasil. Não é Brasil. Pois não é Pelotas, que tragédia, cara. Não, bizarro. Não, isso é geral. Tá rolando agora uma lei, um projeto de lei, né? Que tá tramitando da Lei Cortês para regular a questão dos descontos em livros, né? Vai ter uma lei que existe mais ou menos da mesma forma na França, na Alemanha, em outros países, né? Basicamente para a Amazon não dominar o mercado. E se define essa lei dizendo que é uma coisa que vai beneficiar os leitores, porque a longo prazo os preços de livros baixam, a longo prazo também se aumenta o número de livrarias, né? Porque no momento não tem muito estímulo para você ter uma livraria numa cidade, quando tem a Amazon vendendo livro por menos da metade do que você vende na sua livraria. Mas eu acho que o grande problema no Brasil, e pra mim, né, como querendo ser tradutor, e quem quer ser autor também, né, é isso, tem poucos leitores, tem pouco estímulo à leitura, tem questões históricas que levaram a isso, tá? O Brasil tem taxa de analfabetismo, sempre foi muito grande, ainda continua grande, tá? E por conta disso, tem muita gente que não vive só de tradução, tem pouquíssima gente que vive só de tradução no Brasil. Tá? E a maior parte da minha renda é tradução, mas eu mesmo eu trabalho como jornalista, trabalho com outras coisas, tá? Mas é difícil você querer seguir essa carreira que em outros países é mais consolidada, e aqui é difícil porque essa questão estrutural maior aí. A gente tem poucos leitores, pouca gente comprando livro. Vocês sabiam que a livraria Vanguarda é a livraria que mais vende no estado? Eu não sabia. Não só pelas lojas físicas, mas porque vende online, vende na Amazon também. Sim. Entendeu? Porque soube se transformar. Eu sei que é uma livraria de destaque no Brasil. Ela ganhou se não me engano, no Brasil é a 8ª. Agora, posso estar falando uma besteira. Eles fazem Beth, um trabalho... me salva aí se eu falei, comenta aqui embaixo. Mas isso é muito poderoso. Mas no estado é a primeira. Tá, eu queria perguntar antes, assim, ó. Uma vez eu vi nas tuas mídias sociais, não sei se foi Facebook, onde foi, que tu perguntou assim, alguém tem alguma ideia pra traduzir esse termo? Tu fez uma pergunta, assim. Faço todo dia uma pergunta assim, praticamente. E agora há pouco tempo tu falou que tu não usava chat GPT. Não sei de que forma que tu disse que tu não usa, com que intuito. Mas nesses casos tu não vai atrás do chat pra te ajudar num termo? Não, eu uso sim. Eu falei que não uso. Eu não sei, eu ouvi tu falar. Teve a pergunta sobre IA, acabei não respondendo, né? Eu uso com receio, assim. Eu uso com o pé atrás. Eu não gosto muito da... Com verificação, com... Não é só por isso. Tem todo um discurso assim contra a inteligência artificial que eu apoio. Principalmente na minha área de tradução, e não tanto na minha área de tradução de livros, né, de quadrinhos, mas mais o pessoal da área de tradução técnica, né, pessoal que traduz, por exemplo, um manual de uma câmera fotográfica, ou todas as questões, coisas técnicas, contratos e tal, né, todo mundo tá trocando de emprego. Porque o ChatGPT e coisas muito mais fortes, né, estão substituindo eles. Porque são coisas mais fáceis de se fazer, em teoria, e o fácil, na verdade, é que as pessoas acabam aceitando o ChatGPT traduzindo de um jeito meio moleque, assim, né? Não é perfeito, não é o que um ser humano faria, mas as pessoas aceitam porque é mais barato. Então acabam... A linguagem, né? A qualidade do texto acaba baixando e as pessoas aceitam porque melhor do que pagar um cara para fazer perfeito. Teus editores já devem ter experimentado. Estão experimentando. Tem e já devem ter optado por não fazer ou fazer em determinados casos. A gente tenta, né, negociar assim, essa conversa dizendo que é uma ferramenta, vamos usar como ferramenta, assim como a gente usa dicionários, assim como a gente usa
o Google para pesquisar, tá? Eu uso quase da mesma forma o ChatGPT. Hoje mesmo eu estava usando para perguntar lá, como é que se fala isso no Brasil? Né? Às vezes é uma coisa de você perguntar como é que se fala na nossa cultura, não é só uma questão de dicionário, né? Uma expressão, por exemplo, não é uma palavra. É legal você perguntar para ele e às vezes ele dá uma resposta boa. Não é quase nunca, mas às vezes ele dá uma resposta boa ou dá uma resposta que me leva para uma outra resposta mais melhor. Ele é como ferramenta, né? É uma ferramenta de auxílio. Eu gosto daquele nome da IA da Microsoft, né? Que é Copilot. É isso, é um copiloto. Tá? O piloto ele não serve. Deixa eu perguntar para vocês aqui, tá? A gente tem 2 mundos que conversam e não conversam aqui, tá? Como precificar? Tem uma tabela para tradução? Tem uma tabela para produção de cartoon? Tô começando a fazer agora tirinhas. Tô começando a traduzir. Tem uma tabela que eu possa me guiar? Porque eu tô começando. Nunca vi, mas me disseram que eu faço isso. Eu acho muito importante essa questão. Como vocês precificam hoje? Lógico, né? Vocês estão em um lugar um pouquinho diferente, que vocês já têm um know-how, né? Mas até a questão vamos começar por essa precificação. Como funciona para vocês? Vocês fazem por trabalho, por projeto, por número de páginas, por quantidade de tirinhas? No meu caso, assim, que é uma questão que eu trabalho bastante com os meus alunos, né? Eu procuro não associar a questão do orçamento financeiro ao produto, tá? Embora para calcular o orçamento, eu preciso considerar características do produto, né? Até de tempo de produção. Mas o orçamento, ou o dinheiro que vai entrar, ele está pagando meu tempo de vida. Então, eu calculo, por exemplo, quanto eu preciso ganhar por mês, né, para satisfazer necessidades mínimas, né? Ler um livro, assistir um filme, comer, vestir, né? Eu calculo um ganho mínimo por mês. E a partir desse ganho mínimo eu calculo a minha hora de trabalho. Aí eu preciso ganhar por hora, por tempo de trabalho, X. Valor X. Eu tenho que fazer uma produção de tiras ou página de quadrinhos. E essa página vai me levar tanto tempo para fazer. Então eu associo o tempo a esse valor financeiro. Porque o que eu estou vendendo não é o produto, estou vendendo meu tempo de vida. E a questão que eu acho muito importante, porque assim, qual é o valor que vai se cobrar? Tem que ver o preço de mercado. Para mim não me interessa o preço de mercado, interessa o meu tempo de vida. Se por acaso eu tiver que cobrar um valor, me submeter a um valor de mercado que não vai compensar o meu tempo de vida, então não vou fazer outra coisa. Preciso ter... Porque eu tenho o tempo da minha vida. Porque eu não posso perder o meu tempo de vida. Então eu tenho que entender que a questão econômica às vezes não está associada exatamente ao que eu produzo ou ao que eu gosto de fazer. Né? E o que eu gosto de fazer, eu faço de graça, cara. Louco, e não é nem escolha. É que se eu me entusiasmo por uma coisa, eu faço de graça. Eu não tô nem aí. André, faço desenho pra mim. Que legal, faço. Não vou cobrar nada. Agora, se eu tiver que pensar na questão de vender e de ganhar financeiramente, é o meu tempo de vida que eu tô vendendo. E até por questão também de tabela, é tudo muito... Depende da região do país, depende do nome. Quanto é que cobra o Maurício de Souza? Quanto for cobrar eu? Essas coisas não me interessam. Interessa, eu preciso só viver. Eu preciso viver bem, tranquilo. E financeiramente tem que Claro, eu cheguei num nível que eu ainda posso pensar nisso, mas é importante quando se pensar em orçamento, se pensar que eu estou vendendo meu tempo de vida, cara, isso não tem preço, na verdade. Perfeito. Mais ou menos isso. Tá ótimo. Eu não posso viver que nem ele, mas eu não sou artista. Mas, na tradução, tem até associações, tipo a Sintra, o Sindicato de Tradutores, que você entra no site deles, tem uma tabela sugerindo, né, os valores por lauda que se paga. Lauda é uma página cheia de texto, basicamente. E aí tem a formatação, né? Isso, 2.100 toques, uma coisa assim. Mas o que acaba acontecendo no mercado é as editoras, principalmente as grandes, elas não te perguntam o preço, elas têm o preço delas. Já com preço. Tu quer? É isso.
Claro que algumas, as mais decentes, assim, elas vão aumentando. Tu tá, sei lá, fazendo trabalhos com eles há 2 anos, eles te aumentam o valor, né? Tá fazendo a 5, a 10, beleza. E eu tenho algumas editoras que eu trabalho, né? Há 10, 15 anos e reconhecem, assim, né? Legal aumentar essa lauda dele ou o valor por página que ele recebe. Quadrinhos são pagos por página, geralmente traduções de prosa, né? De texto corrido é por lauda. Agora, tem editora, assim, principalmente as menores, que me perguntam, né, o quanto que eu cobro. Eu acabo me pautando muito por esses preços que as editoras grandes me deram, né, de referência. E aí tem esse entendimento também da tua hora de trabalho, quanto custa, e aí o projeto, Isso, muitas vezes, ou acaba não. se fechando, assim, com o que eu preciso, né, e ou eu acabo pegando o trabalho de acordo com o que eu preciso, né, pra fechar esse meu orçamento, fechar as contas. Mas essa visão do André, assim, é uma visão de artista que eu defendo totalmente, né? Mas eu não sou artista, sou mais um técnico ali, um funcionário, operário da coisa. Eu defendo essa ideia de que você tem que fazer a coisa porque você quer, porque você gosta, porque a tua vontade é fazer aquilo. Se aquilo vai vender, bom, aí outra coisa. E como você vai pagar as contas, aí também é outra coisa. Né? Na verdade, acho que estando dentro de um mercado com regras específicas fica mais fácil, né? Mas assim, eu como artista já fui muito explorado. Sim, porque eu gosto de fazer. Tem isso. Muito explorado. Então, ao longo do tempo, eu fui criando mecanismos para me defender. E a minha preocupação é que as pessoas que ouvem a minha orientação ou que têm a minha orientação, se não fizerem, não precisa fazer o que eu digo, mas que saibam que vocês estão vendendo e é a vida de vocês. Né? E isso para mim não tem como. Agora, eu já fui muito explorado no sentido assim, olha, faz esse trabalho, porque se for aprovado, tu vai ganhar X. Aí o trabalho não era aprovado e eu fiz o trabalho. Quer dizer, meu tempo de vida foi. Inutilmente. Mas uma das coisas que eu vejo dentro do mercado da economia criativa é que, primeiro, não tem muitas associações. Né? O pessoal é isolado. Do jornalismo, do design, eu sou designer, o Cuca publicitário, enfim. Não tem muitas... Salve-se quem puder. Segundo ponto, ninguém segura a mão de ninguém. Esse entendimento de o quanto eu trabalho versus o quanto eu ganho e se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais ou não, né? Percepções de valor, de tempo, de tudo, assim. A galera, quando é jovem, diz, não, vambora. Vamos. Não, agora eu tô com... Quando eu cheguei no Rio, 8 anos atrás, tem que ter faca nos dentes. O fotógrafo que eu trabalhei disse, porra, eu cheguei lá com faca nos dentes, sangue nos olhos. Tipo, pô, quero trabalhar. E é isso? Que idade você tem, André? Desculpa. 62. Eu tenho 35. São quase 30 anos. Assim, eu entendo, mas é faca nos dentes. Tipo, trabalho. Tá, e aí... Você quer mostrar trabalho, você quer pegar repertório, você quer... E no nosso mercado é foda, velho. Porque assim, ó... Velho, tu tem que correr... E essa cultura não é tão legal. Não é, mas de assim... exploração. Porque ela usa... Só pra eu terminar o raciocínio. Sim. Ela usa da tua mão de obra, que é um serviço que se torna um produto... banalizado. Porque paga muito pouco. É alguém que sempre quer pagar menos para alguém que sempre quer trabalhar mais. E aí tem fit. Mas essa percepção do nosso mercado de tu é jovem, tu tem que trabalhar mais pra tu ganhar mais experiência e eu te pagar pouco. Não, velho. Não. É a gente entender a relação que a gente tá inserido, é o mercado que a gente tá inserido e tipo... Pô, não é por aí. Uma das coisas que eu falo... Por que eu tô dizendo isso? Uma das coisas que eu falo aqui no estúdio é tipo, não, a gente tem hora de chegada e hora de saída. Passou dessa hora, todo mundo ganha hora extra. Se estão trabalhando mais, é porque tem trabalho e todo mundo vai ganhar. Não é porque tu tá vestindo a camiseta, porque a gente vai fazer banco de horas, porque banco de horas é muito bom pra empresa. Porque aí depois tu não tem demanda, dá folga pra aquela pessoa. Tipo, não faz nenhum sentido, mano. Tá usando o tempo daquela pessoa
para fazer outras coisas. Não! E o caso é serviço, é difícil. Enfim, eu quis. Mas esse pensamento, assim, ele é válido, né? No sentido, assim, de tu ganhar espaço, ganhar notoriedade. As pessoas... O problema é que isso é usado como uma forma de explorar pessoas, né? Mas eu já trabalhei... Na época eu tinha um estúdio de animação... dependendo da região que trabalha... Outro é usado e explorado dessa forma, mas tem determinadas regiões no país que pagam antes, encomendam e pagam antes, e pagam bem. Então, até uma questão cultural isso, né? De tentar entender. Isso eu acho que tem muito a ver com essa questão da dificuldade de comunicação sobre essas realidades. Para desenvolver o mercado, desenvolver um mercado. Então tem mercados que são precários, não é porque não tem dinheiro, é porque a questão é cultural mesmo. Eu vou explorar e pronto, e acabou. Eu me lembro de um amigo que trabalhava aqui e ganhava muito pouco e tal, e ele foi para Santa Catarina com a perspectiva de ganhar um mercado melhor. De vida, né? De ter uma qualidade de vida também. E chegou lá e ganhava a mesma coisa. Mas não é porque o mercado era pior, é porque ele dava orçamento com a cabeça aqui. Então, é uma questão, é a questão da informação, a gente compartilhar essas informações, ele é fundamental para entender como funciona isso, porque quando a questão é cultural é muito grave, porque não tem perspectiva de mudança. Né? E a gente vive de esperança, que alguém olhe e diz, puxa, esse cara tem talento, então vou dar todo espaço, mas isso é muito raro. Tem que fazer uma coisa que muito artista odeia fazer, que é conversar com os outros. Pior que é verdade, né? Mas assim, as pessoas que deveriam agenciar o sistema, né, nesse caso, elas praticamente inexistem, assim, sabe? Sim, sim. Elas inexistem, assim, nesse sentido. Porque artista tem uns montes, assim, tem muito artista. Mas de forma a fazer com que esse potencial todo de produção criativa, eles funcionem de uma forma efetiva, esse é o profissional fundamental, consiga ter essa perspectiva e transforme isso em uma validação dentro de um sistema que quantifique isso de alguma forma, financeiramente, né? Quantificar financeiramente isso. Porque tem muito romantismo por trás, né, disso, de ser artista. Eu sou um artista, então eu sou um ser iluminado, sou um ser acima da e muitas vezes é um prestador de serviço artista. Que a gente conversou em outros episódios sobre isso, que é muito difícil de essa interpretação do que a gente presta um serviço. Seja a gente falou sobre obras de arte, né? Sobre mercado da arte, de encomendas de arte. Às vezes, quando tu encomenda, tu gera uma expectativa, tu tem um desejo, e aí tu não é 100% autor, porque tu atende uma expectativa, então tu tem que... Enfim, são esses entendimentos, assim, e isso são... Uma coisa que o artista não gostaria de fazer, mas acaba tendo que se submeter para ter o ganha-pão, né? Para dar maior visibilidade pro trabalho de vocês, a internet ajuda. Ok. Ter alguns títulos ajuda vocês no mercado da tradução? Tipo, um exemplo do André. Ele foi patrono da 40ª Feira do Livro de Pelotas. Dá mais visibilidade ou não? Você ganhar algum prêmio de tradução, dá mais visibilidade? Tem prêmio de tradução? Tem. Não ganhei nenhum, não. Mas traduzir um livro premiado, um best-seller. Sim, faz diferença. Qual é a porcentagem de quadrinhos e literatura que tu traduz? Já que tu disse que não é literatura. E eu quero saber. Essa era a próxima pergunta aqui, ó. Eu também quero. Próxima pergunta. Terminar. 3/4 que eu traduzo é quadrinho. Mais ou menos. É que traduzir um livro demora geralmente bem mais. Sim. Desculpa, voltando à pergunta. A pergunta é: por que quadrinhos não é literatura? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber lá. Não, já mudei. Não, eu quero saber essa. Depois eu volto na outra. Porque cinema não é literatura, porque teatro não é literatura, porque música não é literatura. Porque tem mais de um estímulo. Quadrinhos é outra coisa também. Essa explicação me basta. Sim, tu tem a imagética. Quando falam isso, quadrinhos não é literatura, parece que eu estou dizendo que quadrinhos não é leitura.
Quadrinhos não vale como uma coisa que você vai se engrandecer. Quadrinhos não chegam ao nível da literatura. Não é nada disso. Não é uma adjetivação. Exatamente, literatura não é adjetivo. É que nem arte. As pessoas acham que arte é adjetivo, né? Isso é uma obra de arte. Não, pode ser uma obra de arte, pode não ser uma obra de arte. Pode ser uma obra de arte ruim, pode ser uma obra de arte boa. Não é um adjetivo, é que o jeito como você faz aquilo não é um jeito de literatura, não é um jeito de fazer um filme, não é um jeito de fazer uma música. Tá? Então, o futebol desse cara é arte. Como assim o futebol desse cara é arte? Ele pode ter talento, ele pode ter técnica, ele pode ter feito uma coisa que é bela, mas nem tudo que é belo é arte, né, cara? Arte é uma outra coisa. Aí tem que ter cuidado, tem gente que usa isso pra desqualificar, né? De quadrinhos não é literatura e falam isso. Porque o quadrinho não chega ao nível. Não é isso, pô. Sim, até porque tu adora quadrinhos, você não tá falando contra quadrinhos. Títulos. Sim, essa pergunta. Ajuda, sim. Semana passada eu tava conversando com um tradutor e ele disse quanto atrapalha também. Que se você ganha, tem o Prêmio Jabuti, que é um prêmio do mercado editorial aqui no Brasil, tem 60 anos já. Né, tem a categoria de tradução. E ele falou de um amigo que ganhou a categoria de tradução e aí de repente as editoras pararam de contratar ele. Porque seria mais caro. Seria mais caro. Aumenta o valor. Né? Ou porque ficariam melindrados de pagar, né? Menos pra ele. Então pode acontecer isso. Eu nunca ganhei um prêmio Jabuti, também não sei se eu quero. Nunca fui concorrente nem nada. Então tem essas questões aí. Mas eu acho que a internet ajuda, né? Ser conhecido no mercado ajuda em muitas coisas. Pois então, assim, os títulos ou os prêmios, eles fazem sentido no mercado organizado, porque eles aumentam o status. Então, se eu sou um literato norte-americano e eu ganho um prêmio, fatalmente ele acaba sendo mais valorizado pela indústria, mas tem uma indústria organizada. Mas se eu sou um produtor de quadrinhos e eu ganho um título, e eu já ganhei alguns títulos internacionais e tal, que não fez a menor diferença. Nada, 0,0. Então, o título depende muito do mercado estruturado para tu ascender, né, dentro desse mercado. É como o Oscar. O Oscar faz diferença porque tem uma indústria. Totalmente. Muda a vida da pessoa, muda a vida de todos os envolvidos. A publicidade faz diferença. Faz totalmente, porque são mercados estruturados. Então, aquilo serve como referência para a pessoa crescer dentro de um nicho, de uma área, né? Mas no meu caso, todos os títulos que eu ganhei não fizeram a menor diferença. Eu perguntei isso porque eu comecei como fotógrafo e hoje tô indo mais para direção publicitária, né? Trabalhando muito mais com publicidade. E vejo que o fotógrafo de casamentos que ganhou 40 prêmios internacionais, velho, é uma foto bonita, mas desculpa. Ai, mas eu conquisto mais noivas. Cara, não é por isso. Tu tem técnicas de venda que isso aí é um dos argumentos. Só por isso não é. Então, às vezes é isso. O mercado, os prêmios. Bom, aqui no nosso TinoCast a gente tem um quadro que é o ChatGPT Pergunta. E aí, para os nossos entusiastas ou não entusiastas, a gente vai fazer uma pergunta para vocês com base no ChatGPT. Eu quero ver como que... Vamos ver. Érico e André, o que um autor ou tradutor deve fazer para entrar no mercado de trabalho? É a ChatGPT, no caso? É a. A minha é uma mulher, né? Eu não sei. Não, assim, ó, a primeira coisa que eu acho que é importante é ganhar visibilidade, né? De alguma forma, né? Se associar a alguns espaços que possam alcançar leitores, né? Eu tô falando, nem tô falando em quantidade. Pode ser, sei lá, 100 pessoas, né? Mas são pessoas que gostam, que dialogam contigo, que se enxergam no teu trabalho e que vão te manter. Em princípio é isso. Poderia ser a resposta buscar editoras, mas se não tiver uma relevância para a editora, ela não vai
não vai investir no teu trabalho. Então, de alguma forma, eu não apostaria todas as fichas nessa ação, mas acho que é o primeiro passo. Quando eu comecei a fazer quadrinho, eu fazia em papel carbono, nem sei se você sabe o que é isso. E aí, o que eu fazia? Eu reproduzia minhas histórias em quadrinhos e distribuía para minha vizinhança. E eles passavam a me conhecer, e eu tinha uma relação com eles. Eu tenho Instagram ali. Simões Lopes, eu tenho Instagram. Simões Lopes, não, mas eu fazia isso no Arial. Eu nasci em Simões Lopes, mas tu é do Arial. Eu fui por Arial. Não. E aí o que eu fazia? Eu gostava. Eu sou do Arial. Eu também sou do Arial. E aí eu gostava de ver, adorava ver a reação das pessoas. E essas reações me alimentavam para produzir mais. Então eu reproduzia. Cara, como isso era precário? Mas eu sempre dizia, eu vou existir na medida que as pessoas... que eu conseguir dialogar com alguém, né? Que as pessoas enxergarem ou se sentirem. Se eu falo sobre dor, ou sofrimento, ou uma compensação de humor, fazer um tipo de conexão e essas pessoas... É minha família estendida, né? Mas é um nicho. Agora, eu acho que eu tenho uma visão meio romântica, mas é romântica, mas isso aconteceu, é fato. Né? Porque é o teu repertório, tua trajetória, a forma que como você se manifestou, conseguiu expansão. O Libório é o cara que me vendia revista em quadrinho no boteco. Eu não comprava em livraria, eu comprava no boteco, né? Então, eu me coloquei, mas também não posso nem dizer que isso foi uma opção. Eu fui vivendo só isso. E agora, para ter uma dimensão maior, eu busquei muitas editoras ao longo do tempo e fui corrido de muitas editoras, né? Encontrei muitos editores sofrendo, quase chorando na minha frente também, né? Mas aí eu comecei a entender como é que funciona o mercado, né? Dificilmente tu vai conseguir um tipo de relevância capaz de atender. Eu me lembro que eu conversei com o dono da Devir, por exemplo, né? Que é uma tradicional de quadrinho muito legal, cara. Muito acessível, né? Mas é outro tipo de relação que não cabe para quem está na periferia do país, vamos dizer assim. Também isso não foi muito relevante para mim. Os meus interesses estavam todos aqui, sempre tiveram todos aqui, né? E isso, ao longo do tempo, acabou fazendo sentido pra mim, de alguma forma. Não sei se respondi a pergunta. Respondeu. Então, é isso aí. Buscar esse meio, né? Sim. Eu concordo com tudo que o André falou e complementando, eu acho que as pessoas têm que, pra começar no mercado, acho que qualquer mercado, talvez, essa área criativa, você tem que produzir, em primeiro lugar, tem que fazer alguma coisa, tem que ter uma produção, um produto, e você tem que conversar com as pessoas do mercado. Você tem que saber como é que funciona aquele mercado. Você tem que... Mas vamos começar pelo produzir, tá? Porque hoje, esses tempos veio um grupo de adolescentes, assim, conversar comigo numa loja. E eles, loucos por mangá, né? E falando, a gente tem uma ideia aqui pra fazer uma série em quadrinhos. A gente tem pensado aqui pra 100 episódios. Tipo One Piece, assim, né? Uma coisa gigante. E vai ser assim, a história é tal. E o que tu acha? Eu acho que você tem que fazer o primeiro. Foi o que eu falei pra eles, né? E eles, não sei, eu acho que você tem que fazer um. Tá, ok. Porque ela tem essa cabeça muito assim, né? Até porque eles veem essas séries, né, gigantes e tal, e não só de séries de mangá, e acham que tem que começar pensando nisso. Não, cara, faz uma história, né? Faz uma coisa, início, meio e fim. Começou assim, vamos fazer vamos fazer 2. Por favor, né? Acho que todos começaram assim. Né? Faz início, meio e fim, publica de algum jeito. Tem N formas de publicar hoje, seja na internet, seja mandando pros vizinhos, né? O que for, qualquer coisa, mas publica, né? Coloca a cara ao tapa e conversa, que é você falar com o mercado, saber como é que funciona esse mercado. Você tem que falar com gente que publica, você tem que falar com o André, você quer fazer quadrinhos, tá? Você vai fazer um curso, seja universidade, seja curso livre na internet, seja o que for. Tá? Eu dou aula de tradução, por exemplo, num curso livre, né? Na LabPub. E é um lugar lá que eu vejo muito mais como uma conversa com gente que quer entrar no mercado e eu tento abrir tudo para eles. Olha, começar é assim, façam isso, vamos praticar aqui, vamos trabalhar bastante. Porque eu digo para eles, olha, vocês vão ter pouquíssima chance de conversar enquanto estiver trabalhando.
As pessoas não vão conversar com você, as pessoas não vão dar retorno pra vocês. As pessoas não vão dizer isso aqui tá bonito, isso aqui tá feio. Ou melhora nisso, melhora naquilo. Não, vocês fazem isso num curso, vocês fazem isso conversando com os colegas de vocês, mas não vai ser de um chefe, não vai ser de um cliente. Tá? Então conversem bastante aqui e tenham produção. Eu acho que essas duas coisas que são o começo. A pergunta não era pra mim, mas eu quero fazer um complemento. E eu quero também fazer um complemento pra gente fechar. Que o André disse de visibilidade, e mais ou menos tu falou de conversar, que é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que tem uma outra coisa também que adiciona isso. É ter ideias e levar projetos para pessoas para alcançar essa visibilidade. Projetos sustentáveis. Essa palavra, para mim, é o meu mantra há uns 5 anos, assim. Eu descobri essa palavra, porque não é... A gente ouve falar em sustentabilidade, a gente acha que é só natureza. Não, cara. As coisas têm que se sustentar, elas têm que se pagar, elas têm que envolver a cadeia, tem que ter viabilidade, sabe? Então, pensa em projetos que alguma empresa vai querer te comprar, porque tu vai dar um retorno para ela e ela vai dar um retorno para ti. Né? Vou fazer uma exposição lá na loja, vou colocar os meus cartoons lá e o pessoal, então, quando comprar uma mercadoria, ele vai ganhar um negócio, sabe? Tem que ter isso, porque senão ninguém vai bancar a tua arte. É difícil bancar a tua arte. Cuca, eu acho que tem 1% da população que consegue fazer isso que tu falou. Principalmente dos artistas. Não, mas por isso. É um percentual ainda menor. Agora eu tô estimulando uma fatia um pouco maior. E a ideia é mostrar cada vez mais que existem nichos e possibilidades. Porque muitas vezes as pessoas vivem da própria arte e se fecham ali e não conversam, não percebem. Mas o que eu queria dizer em relação a essa produção, para quem quer começar, uma vez eu escutei, e para mim serve muito, dentro do mercado da economia criativa, e eu vou dizer para o audiovisual, a gente tem que produzir muito portfólio. Que a gente vai estar sempre produzindo portfólio. E esse portfólio vai estar referente ao momento que a gente está vivendo. E o momento que a gente está vivendo é uma coisa do artista, que esse é o meu momento da fase azul, do Picasso, é o momento XYZ. Porque hoje, no mercado digital, quanto mais coisas eu posto e as pessoas veem o que eu estou fazendo, mais eu vou atrair aquilo ali que eu estou vivendo naquele momento. Então, quanto mais portfólio vocês fizerem em relação ao que... Quanto mais produção, estou dizendo portfólio, mas quanto mais eu produzir em relação ao que eu acredito, a consequência vai ser a distribuição. E aí entra conversa, entra relacionamento, entra percepção de outras coisas que não é só o eu, mas é o eu em relação ao todo. Que é a distribuição, é o papo, é o network. Gente, hoje eu vejo aqui na produtora, no estúdio, 30%, 20% é trabalho, o resto tudo é contato, network, conversa, reunião. O trabalho em si é uma parte do todo. É o que você fala ali. O tempo não é só de desenhar, produzir. Não, é o resto como um todo, assim. Não pode falar. Não vale falar. Eu sempre dou exemplo, e eu lembro, não sei se ainda é assim lá na Incomum, mas foi uma primeira experiência de trabalho, né, que eu tive, foi lá. E eu lembro quando eu tinha que contratar alguém lá na Insight, na Qualitas, na época, e um diretor de arte novo, um arte final novo, alguma coisa, vinha tu ou a Estela ou outra pessoa perguntava lá, você conhece alguém pra assumir tal área? E a gente olhava assim, tinha uma pilha de currículo do lado deles. e eles nunca viam os currículos. Não, viam de vez em quando, imagino. Mas na hora de contratar, você vai no networking, né? Você vai quem você conhece, quem você recomenda, né? Por isso conversar também tem essa importância. O currículo tá ali, ok, é importante. Mas eles perguntavam primeiro pra gente antes de ver a pilha dos currículos. Não sei se ainda é assim, Cuca. Agora tem um processo. Mas acho que é coisa de toda agência, né? Em todo lugar. O que tu ia dizer, André? Eu ia dizer que o que existe mais revolucionário na vida humana é o contato. E é o contato presencial. Né? A gente está conversando aqui, parece uma coisa interessada, mas tem elementos de mudança aqui muito, muito fortes.
né? E tudo aquilo que existe em termos de tecnologia, o valor, a importância disso está em propiciar esse contato presencial e essa convivência. Eu vejo em vários setores, convivo com várias áreas. Eu acho que o único ambiente que eu trabalhei em que o contato era abundante, já que a gente vivia numa permanente tensão, assim, era a redação do jornal, onde todas as informações do jornal convergiam para a redação e a gente tinha que elaborar, e nós ali na redação compartilhávamos a mesma tensão e o mesmo estresse. Então, nada para mim pode ser mais revolucionário do que esse contato. Eu criei um projeto dentro da universidade de extensão chamado Plataforma Kinicom, que é uma plataforma de produção colaborativa de filmes de animação baseado justamente nesse conceito. Não é suficiente, mas é um pontapé inicial de usar o ambiente virtual para mobilizar pessoas que têm interesses, dúvidas, ansiedades e medos comuns para a gente poder se fortalecer de alguma forma. Mas isso não é a solução. É só um estímulo, um início de alguma coisa que pode se resolver, mas no físico, Sim. no corporal, no presencial. Gente, pode ir. Só para o que o Cuca falou, né, de a pessoa criar um projeto viável, de a pessoa apresentar algo que se mostra assim como sustentável, né, como a palavra que tu usou. Eu acho mesmo que tem pouquíssima gente com capacidade de fazer isso. Né, um artista, né, que o André consegue, tá? Mas eu acho que a maioria dos artistas não tem essa capacidade de organizar e pensar numa coisa vendável. Ele consegue produzir muito bem aquela arte, ele investe muito bem a sua alma, a sua vida, a sua formação, suas horas em fazer aquilo. E eu conversei com muito artista ao longo dessa carreira de jornalista, tá? E eu sei que a maioria não quer até entrar nisso de eu vou fazer um plano de negócios. Uma vez eu falei para um cara que queria montar uma galeria, eu acho, e eu falei, tu tem um plano de negócio e tal. E eu, cara, se fizer um plano de negócio, eu não vou fazer isso daqui. Porque o plano de negócio vai me dizer pra não fazer nada disso daqui. Né? E não entra na cabeça. E o que falta daí é uma coisa que o André falou, né? As pessoas que agenciem. As pessoas com a cabeça, né, pra conduzir esses artistas, conduzir essas pessoas. Perfeito. Exatamente. Mas, tem que ter o criador e o vendedor, né? Foi a cereja do bolo. É difícil você encontrar. eu sempre busquei pessoas que compensassem as minhas deficiências. Então, eu tive uma serigrafia, depois tive uma editora, depois tive um estúdio de animação. Né? Especialmente na editora, no estúdio de animação, tinham pessoas que faziam o que eu não conseguia fazer. Né? E isso é fundamental, porque o artista ele precisa estar no lado criativo e tem que alguém transformar essa energia toda em alguma coisa adaptável a um sistema que exige quantidade, etc. E que exige resultado. Então que fique isso, se você não é capaz, se você é 1%, ou melhor, se você é 99%, procure alguém para se associar que faça isso. Tem que se associar. Tem que achar essas pessoas. Esse foi um episódio incrível, que, meu Deus, muita coisa, a gente falou muito. Quero agradecer os meninos por terem vindo aqui, disponibilizado o tempo de vocês. E... Que meninos? Só jovens aqui, só vejo jovens. Tá bom. Desculpa, na minha frente só vejo jovens. Graças, amigo. Amigo. Geralmente, quando a gente fecha o episódio, a gente tem o cuidado de sugerir para os nossos convidados de dizerem o título do nosso episódio. Então, a gente queria de vocês saber o que vocês sugerem de título para o nosso episódio. Qual o nome desse episódio? Assim, ó, é um momento muito difícil para mim, porque eu fui proibido, por exemplo, de escolher os nomes dos meus filhos, porque eu não... eu sou muito ruim para escolher título ou nome. Então, eu vou passar pro Érico. Já temos uma, então. Sou ruim em títulos. Já é um... Sou ruim em títulos. Pode ser. Érico, o que tu sugere aí? Quadrinho na literatura. Quadrinho na literatura. Não é esse. Não, porque o título é complicado. Ele tem que expressar aquilo que foi dito e tem que atrair as pessoas para assistirem. O pessoal dali da criação tá ali atrás, ali, tá ó. Ali só ouvindo. Tá ali só escutando, ó. E depois vem... Não, gente, não. Vamos trocar. Vamos trocar. Não vamos trocar, não. Deixa eu pensar. Eu não tenho ideia, não.
Não, tá Tem que tudo bem. parar na frente do computador, olhar só pra ele. Ou ligar pro chat GPT. Não. A gente eu pode não pôr um monte sei. de repetição, que nem eu fiz no início ali, que eu falei 2 palavras repetidas, assim, a gente pode Eu não sei. ler a literatura literária. Não, mas assim, Ler a literatura literária. literatura literária, nossa. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. A gente vai criar o título pra você desse episódio. Já que os meninos não gostaram. A Flávia vai sugerir hoje pra gente. E até a próxima, gente. Até mais. Obrigado. É lá. Até lá. Tchau, tchau. Já ganhei de vez. Tchau.